Oh, meus amigos, hoje é mais um tema polêmico. Vou falar sobre arrependimento. Tá vendo aí, ó? Tem um cooler novo aqui, ó, no RGB. Bota o notebook com o celular melhor, né? Esse aqui, a gente tem ali o tripé, ó, mas não vou poder usar agora, por enquanto. O vídeo é hoje, ó, cada, cada dia um novo tempo para se analisar arrependimento, ó. Temas polêmicos. Vou botar aqui de lado, né? Tomar um cafezinho que já tá esfriando. E falar pra vocês aqui, né? Certo? Tá aqui assim a posição melhor, né? Que eu possa ficar mais perto de vocês aqui. Chega pra mim, pra perto de mim. Cafezinho agora pra começar o vídeo. A única que eu falo a lâmpada aqui, ó. Ah, boazinha toda. R$ 30 na AliExpress. Tô falando pagando não. Não tô ganhando nada AliExpress. Quem patrocinar, tô fazendo notebook. Estabilizador de celular. Gimbal, né? E um celular Blackview 9300. E um monitor HD, né? Notebook melhor. E aí? Quem puder me ajudar, agradeço. Bem, o tema polêmico de hoje, que o primeiro tema foi sobre culpa, depois remorso, depois arrependimento. Tudo que eu falar aqui para vocês, espero que seja em consideração. Pronto. O que é arrependimento, como podemos alcançar arrependimento verdadeiro? Interrogações, né? Qual comportamento indica arrependimento verdadeiro? Uma pergunta. O que é arrependimento verdadeiro? Outra pergunta. Por que nós não alcançamos arrependimento verdadeiro? Em nossa crença no Senhor, como alcançar arrependimento verdadeiro? É que em 2020, né? Quem lembra da Covid, né? Final de 2019 para 2020. Eu estava na rua, né? Lá no Dente Pina. Em 2020 o vírus da Covid varreu o planeta, lançando o mundo em pânico. Chocantes foram também os grandes números de gafanhotos que invadiram a África, como o advento de praga e fome. Números crescentes daqueles que acreditam no Senhor começaram a sentir que o dia da chegada do Senhor estava próximo e que o reino de Deus estava prestes a chegar, naquele mesmo ano, né? Ano infeliz. O Senhor Jesus uma vez disse, entre aspas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, em Mateus 4,17. É isso que o Senhor exige de cada um de nós. Apenas se nós arrependermos verdadeiramente, seremos protegidos por Deus e levados para o reino celestial, antes da grande tribulação. O que exatamente é arrependimento verdadeiro e como podemos alcançá-lo? É isso que eu vou falar para vocês agora. Certo? Eu prefiro assim, o celular assim, bota mais para frente, quer ver? Um pouquinho mais para frente. Opa! Exagerei! Mas assim, deitado é melhor. Aproxima mais eu de vocês aí. Né? Vocês do outro lado e eu aqui. Bem, vamos ver realmente o que é arrependimento verdadeiro. Cadê? Bom comportamento de arrependimento verdadeiro é a pergunta que se fez lá em cima. Quando se menciona arrependimento, muitos crentes no seu dirão, entre aspas, agora que temos no Senhor, não falamos palavrões, nem brigamos, somos tolerantes, pacientes com os outros, oramos e confessamos ao Senhor com frequência, trabalhamos e nos despendemos, né, pelo Senhor e nem mesmo negamos o nome do Senhor quando somos jogados na prisão. Esse bom comportamento prova que nos arrependemos verdadeiramente. Quando o Senhor retornar, né, entraremos no reino celestial com ele. Quando começamos a crer no Senhor, nós largamos nossos maus hábitos. Nós nos tornamos humildes e tolerantes, ajudamos os outros e nos tornamos capazes de desistir de coisas e nos despender para espalhar o Evangelho e testificar do Senhor. De fato, houve algumas mudanças em nosso comportamento, no entanto, é inegável que não nos livramos dos grilhões do pecado e ainda vivemos frequentemente em meio ao pecado, incapazes de escapar. Tem gente que é viciado em ver filme pornô, né? Tem gente que é viciado em fumar maconha. Isso é pecado, né? E tem gente que tem outros vícios, que eu não vou falar aqui. Quando, por exemplo, alguém diz algo que nos machuca, mas não infringe nossos interesses primários, podemos ser capazes de tolerância e não chamar sua atenção por causa disso. Mas quando alguém diz algo que fere nosso prestígio e nosso status e nos envergonha, eita, peraí,
Aí parei. É, mesmo que não digamos nada crítico sobre ele ou ela, há ressentimento e preconceito em relação a ele ou ela em nosso coração, e podemos até pensar em vingança. Em muitas questões, embora pareçamos, né, entre aspas, né, não cometer nenhum grande mal, muitas vezes, nosso coração revela pensamentos maus. Às vezes podemos ser capazes de tolerância a autocontrole por um tempo. Mas no momento em que não aguentamos mais, ainda somos suscetíveis a cometer o mal. Quando tais coisas são expostas e manifestas em nós, e ainda temos que escapar dos grilhões do pecado, é possível dizer que realmente nos arrependemos? Mas uma pergunta. Leamos a passagem das palavras de Deus, entre aspas. Meras mudanças comportamentais são insustentáveis se não houver alteração no caráter da vida das pessoas. Mas sendo mais tarde, seus lados viciosos se manifestarão, já que a origem das mudanças em seu comportamento é fervor, associado a alguma obra do Espírito Santo nesse momento. É extremamente fácil para elas ficar fervorosas ou exibir mudança temporária. Como dizemos os crentes, fazer uma boa ação é fácil, difícil é fazer uma vida inteira de boas ações. As pessoas são capazes de fazer boas ações durante toda a sua vida. Seu comportamento é ditado pela vida. Seja qual for a sua vida, tal é o seu comportamento. E somente aquele que é naturalmente revelado representa a vida, como também a natureza de alguém. Coisas que são falsas não podem durar. Quando Deus opera para salvar um homem, quando ele diz homem, né? Como fala só homem e mulher, não é para adornar um homem com bom comportamento. E a mulher também. Não é para adornar. O propósito da obra de Deus é transformar o caráter das pessoas, fazê-las renascer como novas pessoas. Comportar-se bem não é o mesmo que se submeter a Deus, muito menos é igual a ser compatível com Cristo. Mudanças de comportamento são baseadas em doutrina e nascer de fervor. Elas não se baseiam no verdadeiro conhecimento de Deus, ou na verdade, muito menos se apoiam na orientação do Espírito Santo. Tá vendo aí? Por você equivocar até quando está na igreja aprendendo. Embora haja momentos em que parte do que as pessoas fazem é dirigido pelo Espírito Santo, isso não é uma expressão da vida. Muito menos é o mesmo que conhecer Deus. Não importa quanto seja bom comportamento de uma pessoa. Isso não prova que ele ou ela se submeteu a Deus ou que põe a verdade em prática. Mudanças comportamentais são uma ilusão momentânea. Ilusão momentânea, mudança comportamental. Tá? São apenas manifestações de zelo. Não podemos ser consideradas não podem ser consideradas expressões da vida. Mas tem aqui, entre aspas, a diferença entre mudanças externas e mudanças no caráter em registro das falas de Cristo. As palavras de Deus nos mostram que, embora nosso comportamento tenha melhorado após começarmos a crer em Deus, isso não significa que houve uma mudança no caráter de nossa vida. Dá o que pensar, não dá não? Não, é o que pensar, sim. A maior parte do bom comportamento é resultado de fervor. É comportamento nascido de doutrina e regras ou é a prática que resulta de ser movido uma vida pelo Espírito Santo. Homem e mulher ser movido ou movida pelo Espírito Santo. Não é porque entendemos a verdade, não é porque temos conhecimento de Deus e não é uma prática que resulta naturalmente do nosso desejo de satisfazer e amar a Deus. Temos sido corrompidos por Satanás por milhares de anos. Transbordamos de todo tipo de caráter satânico corrupto, arrogância, presunção, egoísmo, beleza, traição e astúcia. Se esses caráteres não fossem resolvidos, então, embora possamos ser capazes de obedecer a certa regra e pareçamos ser piedosos, né, entre aspas, por fora, né, que por aí ninguém sabe, isso não dura muito. E quando encontramos algo desagradável, seremos incapazes de impedir que pequemos. Meu amigo, é bronca. Por exemplo, controlados por nossa natureza satânica, arrogante e presunçosa, sempre tentamos fazer com que os outros nos honrem. E quando os outros não fazem o que dizemos, ficamos enfurecidos e começamos a passar um sermão neles. Realmente é verdade. Aqui, orientados por nossa natureza egoísta,
Tudo que fazemos é em consideração de nossos próprios interesses. Interesse, mais nada que interesse. Entendeu? Meu, seu, nosso interesse. Não é? Que, quando tudo está correndo bem em casa, estamos dispostos a desistir de coisas e de nos despender por Deus e conseguimos suportar qualquer dificuldade. Mas quando vem o infortúnio, culpamos Deus por não nos proteger. Podemos até começar a arrepender-nos daquilo que abandonamos em pensar em trair a Deus. Quem trai a Deus se prejudica. Às vezes observamos ações de irmãos e irmãs na igreja que violam claramente os ensinamentos de Deus e que são prejudiciais aos interesses da igreja e deveríamos dizer algo a elas também, né? Nós, influenciados por filosofias de vida satânica como, entre aspas, calar diante das falhas de bons amigos, ajuda a criar uma amizade boa e duradoura. E, entre aspas, quanto menos problemas, melhor. Ficamos calados, preferindo sacrificar os interesses da igreja para manter nosso relacionamento com eles e elas. A lista continua. Tá danado. Isso mostra que, se nossos caráteres corruptos não são resolvidos, não podemos praticar a verdade e obedecer a Deus. E podemos até nos opor a Ele. Veja, por exemplo, os fariseus 2000 anos atrás. Visto de fora, eles não pareciam cometer nenhum mal. Eles faziam viagens longas para espalhar o Evangelho, expondo as Escrituras para as pessoas, ensinando-as a obedecer a lei. Grande parte do seu comportamento era bom, mas quando o Senhor Jesus apareceu e iniciou sua obra, pelo fato de ele parecer tão normal e comum por fora e não ser chamado de Messias, e pelo fato de tudo nele contrariar as noções deles, seus caracteres satânicos, arrogantes e presunçosos foram expostos. Em sua aparência, que a gente meia pataca, só de capa. Eles condenaram e blasfemaram o Senhor Jesus de forma flagrante. Eles não queriam saber se a mensagem proclamada pelo Senhor Jesus era a verdade. Eles o ignoraram independentemente de quantos sinais e maravilhas ele fazia. E, no fim, eles conspiraram com as autoridades romanas para crucificar o Senhor. Hereges e covardes. Tudo isso mostra que, embora possa haver mudanças em nosso comportamento exterior, se não houver uma mudança nos nossos caracteres de vida interiores, ainda seremos governados por nossos caracteres satânicos, corruptos e suscetíveis a cometer pecados e a nos opor a Deus a qualquer momento. Tais pessoas não se arrependem verdadeiramente e são fundamentalmente não qualificados para entrar no reino dos céus. É exatamente como diz a Bíblia, entre aspas. Toda aquela que comete pecado é escrava do pecado. Ora, o escravo, a escrava não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Entre parênteses, João 8, 34 e 35, tudo referência bíblica. Agora aqui, o que é arrependimento verdadeiro? O que então é arrependimento verdadeiro? A Bíblia registra, entre aspas, bem-aventurados, aventuradas, né? Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entre parênteses, Apocalipse 22, 14. Aí tem entre aspas aqui, ó. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Entre parênteses, Levítico 11, 45. Deus é santo. Ele desdenha os pecados dos homens e mulheres também. E assim, o padrão para o arrependimento verdadeiro é quando os diversos caracteres satânicos nas pessoas, arrogância, presunção, egoísmo, beleza, traição e astúcia, foram purificados e transformados quando eles e elas praticam as palavras de Deus independentemente de seus ambientes. Não pecam mais ou não se opõem mais a Deus, mas obedecem e reverenciam a Deus verdadeiramente. E quando eles e elas foram completamente ganhas por Deus, certo? Cadê? E quando eles ou elas foram completamente ganhos e ganhas por Deus, Deus ganhou essas almas, homens e mulheres que realmente se arrependeram e mudaram. Apenas tais pessoas se arrependeram verdadeiramente. Aí está certo. Por que não nos porque nós não alcançamos arrependimento verdadeiro em nossa crença no Senhor? Às vezes a cabeça dói, fica difícil de ler. Fazer o que, né? Deus vai dar cura. Bem, algumas pessoas talvez perguntem, entre aspas, né?
Como é que, se aceitamos a redenção do Senhor e nossos pecados foram perdoados, mesmo assim somos incapazes de alcançar arrependimento verdadeiro? Aí é uma pergunta. Isso se deve principalmente ao fato de que, na era da graça, o Senhor Jesus realizou a obra da redenção, que não era a obra de transformar os caracteres corruptos das pessoas. Leamos outra passagem das palavras de Deus, entre aspas. Embora tenha feito muita obra entre os homens e mulheres também, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem e da mulher, né? Ele não livrou o homem e a mulher de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem e a mulher plenamente da influência de Satanás não exige apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse o pecado do homem e da mulher, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem e a mulher completamente de seu caráter satanicamente corrompido. Entre parênteses aqui, né? A palavra, volume 1, aparição e a obra de Deus, prefácio. Isso nos diz que, na era da graça, o Senhor Jesus executou apenas a obra da redenção da humanidade, o efeito da qual foi fazer com que as pessoas confessassem e se arrependessem. Como parte da obra da redenção, o Senhor Jesus professou o caminho do arrependimento, instruiu as pessoas a como confessar os seus pecados e se arrepender, a carregar a cruz e seguir o Senhor. Assim também devem amar os outros como a si mesmo. Devem ser humildes, pacientes, tolerantes e perdoar as pessoas 70 vezes, 7 vezes. E assim diante. Tudo isso eram exigências feitas ao homem e à mulher com base na estrutura das pessoas na época. Quando as pessoas cometiam um pecado, elas vinham para diante do Senhor Jesus para confessar seus pecados e se arrepender. Seus pecados eram perdoados e elas eram autorizadas a vir diante de Deus e a continuar a adorar a Deus. Está vendo aí como era naqueles tempos? Tudo com a adoração de Deus. Tudo o que o Senhor Jesus expressou eram verdades que podiam ser entendidas pelas pessoas daquele tempo. Mas isso não envolvia mudar os caracteres das pessoas. E assim, não importa o que... Aliás, o quanto leiamos a Bíblia, como confessemos nosso pecado e nos arrependamos, ou como conquistemos a nós mesmos, nós permanecemos incapazes de nos livrar do pecado e de alcançar arrependimento verdadeiro. Tá vendo aí? Esse é o tema. O vídeo ficou grande? Vocês só fez assim para completar o vídeo, que eu peguei aqui no livro, certo? Na Bíblia. Vou ser rápido, certo? Lucas 13, 3 a 5. Tem dizendo aqui, ó. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? É uma pergunta. Eu lhes digo que não, mas se não se arrepender, todos vocês também perecerão. Tá vendo? Arrependimento, vergonha na cara e mudança. É isso que eu pego aqui. Obrigado pela atenção, o vídeo ficou grande, mas veja assim mesmo. Um pouquinho, toma um cafezinho, medite na palavra. E amanhã vai ter mais um tema. Outro tema, temas polêmicos. Meu telefone para contato tem um prefixo 981382444. Meu celular, notebook, preciso de tudo. Monitor, né? TV para poder fazer edição. Amanhã entra em contato comigo. Amanhã o tema vai ser, vamos ver, culpa, remorso e arrependimento. Consciência pesada. Obrigado pela atenção.